Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um tema da nossa série Perguntas de Deus. Antes de começarmos, gostaria de mandar um abraço para algumas pessoas. Um abraço para as minhas tias Irislene e Edna. Um abraço para os meus alunos de 3 escolas adventistas aqui em Manaus. Um abraço para os meus alunos da escola Adventista da Liberdade, escola Adventista da Alvorada e Instituto Adventista de Manaus. Muito obrigado pelo apoio, vocês são tops. Meus alunos estão me incentivando muito, estão divulgando meu canal, estão se inscrevendo e eu estou muito feliz com todo esse apoio, né? Continuo contando com o apoio de vocês, familiares, amigos, alunos, para que o Evangelho seja pregado e para que assim muitas pessoas sejam alcançadas e Jesus volte logo para nos levar para morarmos com Ele eternamente. Vamos então ao texto bíblico? Ok, o texto bíblico de hoje está em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Note que a opinião pública está bem dividida acerca de quem é Jesus. Então, agora Jesus é mais direto ao ponto. Faz uma pergunta bem direta, no verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então esse é o tema de hoje. E vocês, quem dizem que eu sou? Essa pergunta é uma pergunta que é um caso de vida ou morte. As pessoas precisam ter na sua mente bem definido quem é Cristo para elas. E então alguém no meio daquele silêncio todo aparece, né? Porque estava todo mundo em silêncio. Dava para ouvir até uma mosca ali voando. Porque ninguém queria falar algo errado. Ninguém queria falar besteira. Então esse é o momento que a gente fica pensando assim, né? Já pensou se essa pergunta é feita a você pelo próprio Jesus? Você com certeza pensaria também antes de falar, não é? Com certeza teria muito cuidado com as palavras. E essa pergunta ela era importante, sabe por quê? Jesus estava mandando a real para eles. Olha, as profecias já diziam que o Messias iria morrer, que Jesus iria morrer. Então eu estou aqui na minha reta final. E também tinha gente interessada na morte, né? Sacerdotes, fariseus e etc. Tinha muita gente interessada. E isso meio que deixava os discípulos em dúvida, né? Porque eles queriam um Jesus, né? Um rei para este mundo, um libertador para este mundo. E então agora algo precisa ser definido. Quem sou eu para vocês? E então alguém responde. Alguém que não gosta de ficar calado jamais. Alguém que está sempre em atividade, está sempre em movimento. E ele está sempre respondendo. Quando ele não responde, ele pergunta. Ele até fez algumas perguntas para Jesus, né? Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Senhor, por que a figueira secou? Senhor, nós abandonamos tudo por Ti. E o que nós vamos ganhar com isso?
E ele fez perguntas até a Cristo ressuscitado. E agora não é diferente. Ele é quem dá a resposta. Qual é a resposta? Está no verso 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é incrível. Pedro, ele falou tudo aquilo que Jesus era. Que Jesus era o Cristo, né? Que Jesus também era o Filho do Deus vivo. O que significa isso? Ele era o grande Salvador, o grande libertador esperado pelo povo de Israel. E ele era também divino. Era isso. Jesus ficou muito feliz com a resposta de Pedro. E Jesus até elogia Pedro. E Jesus disse também que aquela resposta ele não vem dele. Aquela resposta vem do céu. Foi Deus quem revelou. Vamos ver? Aqui a partir do verso 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Um elogio, hein? Já pensou você recebendo um elogio do próprio Senhor Jesus? Que alegria, hein? Que felicidade. Mas ele disse também, né, para Pedro ficar ali no lugar dele, para ele não se exaltar. Olha, Pedro, mas você não sabe disso sozinho, né? Foi o Pai quem te revelou. E em seguida ele dá uma garantia para Pedro, de que Pedro vai ser muito importante na continuação da missão. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que coisa incrível, hein? Está dizendo para Pedro: Pedro, você vai ser um líder da minha igreja. E essa igreja vai ser edificada sobre a rocha, né? Essa rocha não é o Pedro, tá? Essa rocha é o próprio Cristo. Porque se fosse Pedro, não ia dar certo essa afirmação de que as portas do inferno não prevaleceriam, porque sim, as portas do inferno prevaleceram contra Pedro quando ele negou a Cristo. Então a única rocha que venceu a Satanás 100% foi o próprio Jesus. Então essa igreja seria edificada sobre esta rocha. E essa igreja cresceria, ficaria forte, e ninguém poderia derrubar esta igreja. E hoje a igreja é forte, a igreja é poderosa, e a igreja é vigorosa, e ela continua firme na missão, continua firme pregando o Evangelho. Não é? Então, através do testemunho de Pedro e dos apóstolos, essa igreja cresceria. E hoje é o que nós estamos vendo, né? Essa igreja muito grande, se preparando para se encontrar com o seu noivo. E daqui mais uns dias nós estaremos encontrando a esse noivo, entendeu? Então, falar quem é Jesus é a mesma coisa que testemunhar. O que é uma testemunha? É alguém que viu, é alguém que presenciou um fato, é alguém que pode falar algo. Certa vez o pastor Troy, ele estava dirigindo seu carro numa rua, né? E ia passando na frente de um banco, de repente veio uma senhora em um carro e bateu ele. Ela atravessou a rua, veio na contramão e bateu ele. E aí essa senhora simplesmente saiu do carro e foi no banco, fez o que tinha que fazer. E nesse intervalo um guarda aborda o pastor, né? E o pastor vai contar a história para ele e diz que foi atropelado pela senhora. Depois a senhora volta do banco e entra na conversa e diz que não, ela que foi atropelada. Uma senhora de 89 anos, ainda bem que não aconteceu nada com o carro com o pastor e nada com ela, né?
E ela disse que sim, foi atropelada. E agora, o guarda vai acreditar em quem? Em uma senhora de 89 anos ou a um pastor jovem? Vai dar razão para quem? Né? Então ficou difícil a situação. Até que apareceu um jovem que viu tudo e disse: olha, eu vi tudo, tá? E as coisas não foram assim como ela falou. Então esse jovem salvou a vida do pastor. Ele foi uma testemunha. Se não fosse ele, hein? O pastor estaria encrencado. Então, gente, é esse o poder que tem uma testemunha. É alguém que viu, é alguém que sentiu, é alguém que presenciou. Esse sim pode falar com certeza. Esse sim pode falar com autoridade. E o que você pode falar de Cristo? Alguma experiência que você teve, né? Como os discípulos, né, Filipe e André, que ouviram falar, né, de Jesus por meio de João Batista e foram até ele. Como Tiago, João e Pedro no barco, né, quando fizeram a pesca maravilhosa, que eles quase afundaram com tanto peixe. Eles podem falar essa experiência. A mulher samaritana pode falar do encontro que ela teve com Jesus, um encontro casual, mas que mudou a vida dela. A Maria Madalena pode dizer: nossa, eu tinha 7 demônios, e Jesus expulsou esses 7 demônios e ele mudou a minha vida. E você, o que pode falar? O que Jesus fez na sua vida? É isso que eu estou querendo que você entenda. Qual foi a experiência que levou você a conhecer a Cristo? Esse mesmo pastor, o pastor Troy, ele conta a experiência nesse livro 20 perguntas que Deus quer fazer a você. Ele conta a experiência de um membro de sua igreja chamado Ted. Ted tinha uma Bíblia diferente. Ele tinha na sua Bíblia o Evangelho de Ted. Se você pegasse a Bíblia dele e fosse folhear, você ia passar ali por Mateus, Marcos, Lucas, Ted e João. Então a Bíblia dele tinha 5 evangelhos. Então o que continha nessa parte da Bíblia dele, né? Era o seu próprio testemunho, o Evangelho de Ted. Como era a vida dele antes de conhecer a Cristo, como ele teve um encontro com Cristo e agora quem ele era depois que conheceu a Cristo. Então ele contava o seu testemunho e ainda tinha o seu testemunho escrito e ainda tinha a sua vida para ser lida pelas pessoas. E aí, quando foi que tudo mudou na sua vida, hein? Qual foi o momento que você encontrou com Cristo? O que Ele fez na sua vida? Quem é você hoje? E mais importante, quem você diz que Ele é? Ele é o que para você? Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso Senhor. Eu tenho assim uma definição bem carinhosa e especial para Jesus, que é amigo. Ele é o meu amigo de todas as horas, com quem eu posso contar e em quem eu posso confiar. E eu falo isso para as pessoas. Eu falo sim que houve mudança na minha vida. Eu falo sim que eu tive um encontro com Ele. Sim. E eu quero ser uma testemunha viva do Senhor Jesus. É isso que é importante para todos nós. Sermos testemunhas, né? É o que diz aqui o texto bíblico, né? Bem importante da gente, que está em 1 João capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1,
versos 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós já temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. É isso. Testemunhar aquilo que você viveu com Cristo. Contar a sua experiência. E essa experiência precisa se renovar todos os dias. Para que assim a gente tenha sempre algo a contar sobre Cristo. Amém? Fica com Deus. Essa pergunta é para a gente refletir. E vocês, quem dizem que eu sou? É para você lembrar da experiência que você teve com Cristo. Se você se afastou de Cristo, para você lembrar de quão maravilhoso foi estar com Ele e voltar para Ele. Obrigado por me acompanhar em mais um tema. A gente se vê no próximo. Conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento, com a sua inscrição e também peço que você ative o sininho das notificações, tá bom? Então a gente se vê em breve. Até logo, um abraço!